Capítulo 14. Em 1431, a vida em Havenford estava bela e calma, com alegres tardes de muito barulho e falação. Era assim agora. Os garotos estavam grandes. Quanto maiores ficavam, maiores eram suas bagunças. E Helena era um furacão ambulante. Ela achava que podia com os irmãos. Quando não gostava de alguma coisa, investia contra eles como uma verdadeira desbravadora. O pior era que se eles dessem mole, ela batia mesmo. No caso dos gêmeos, Helene incentivava e às vezes ajudava nas coisas que eles aprontavam dentro do castelo. O conde os disciplinava, mas era com ele que os dois viviam suas aventuras fora das muralhas. Já Helena até tentava aceitar a disciplina da mãe, que devia educá-la para crescer uma dama. Apesar de Helene não ser exatamente a mais indicada para isso, correndo com as saias nos tornozelos e lutando de espada com os próprios filhos, e Luísa não sabia nada sobre ser uma dama medieval. E o conde deixava Helena se comportar como uma monstrinha. Quando a via correndo por aí, aquela coisinha pequena com os cabelos vermelhos e esvoaçantes da mãe, desesperada para alcançar os irmãos, que já tinham o dobro do tamanho dela, ele se emocionava. Hayden e Christian estavam ficando altos e destemidos como o pai e abusados como a mãe. Quando eles fizessem 7 anos, deveriam iniciar o treinamento para cavaleiros, sendo enviados para outras propriedades. Fato era que o conde não confiava em quase ninguém para isso, e seus vassalos não tinham muita atividade com cavaleiros, precisando de aprendizes. Helene já estava sofrendo por antecedência por ser separada dos filhos. Então, o conde decidiu que eles aprenderiam ali. Afinal, todos nas propriedades vizinhas e até em outras muito longes queriam mandar seus filhos para serem treinados em Havenford, por motivos bem óbvios. Depois daquela última batalha histórica contra os Gowen, os pedidos aumentaram ainda mais. O conde nem tinha lugar para tantos aprendizes e não estava precisando do dinheiro dos pais deles. Seus filhos iriam ser treinados ali, mas sob algumas condições. Um dia, tudo o que ele tinha ficaria sob a proteção deles. Tinham de ser cavaleiros de verdade. Portanto, seriam tratados como todos os outros. Dormiriam no mesmo lugar. Fariam as mesmas tarefas e receberiam os mesmos castigos e gratificações. Hayden seria o aprendiz de Cold, que era bem menos coração mole do que Maury, e ia pegar pesado com o futuro conde de Havenford. Christian, que demonstrava um pouco menos de entusiasmo em frente a uma espada, acompanharia Ray, o mais jovem cavaleiro do conde. Ele mostraria ao garoto como era ser um jovem cavaleiro talentoso e entusiasmado. Ray ainda gostava de treinar com o conde, mas já fora sagrado cavaleiro, e sua principal função, quando não estava em missão, era auxiliar Cold na proteção da condessa e dos filhos. Luísa estava cada dia se sentindo mais estranha. Não tinha uma palavra para descrever, mas era como se houvesse trocado de lugar com Helene. Antes a outra quem parecia sumir e deixá-lo no comando. Agora, situações aconteciam e ela não se dava conta, às vezes não acompanhava. E do mesmo jeito que Helene um dia deixou que ela soubesse todo o seu passado, agora ela a deixava saber o que havia acontecido, mas no momento atual, no qual ambas estavam vivendo.
E ela vinha sonhando novamente com a sua casa, aquela, lá em 2012. Sonhos longos e confusos sobre seu antigo trabalho, as pessoas que conheceu lá e até o conde. Mas em outras noites os sonhos eram de Helene, imagens de sua infância, sua irmã e seus dias no convento. Venha, Chris, venha logo. Hayden correu na frente. Era inverno agora, desta vez a neve havia chegado cedo, proporcionando ao conde e à esposa várias noites de intimidade à frente da lareira. Agora eles haviam redecorado o quarto e a lareira que mais usavam era aquela, pois com 3 filhos tão atentados não dava para se arriscar em outro local do castelo. Sem avisar não vale, Dan. Christian correu atrás do irmão, os dois vencendo facilmente a leve camada de neve, que já conseguia afundar as suas botas. Ray seguia na frente, olhando o caminho, e no final do grupo ia Colt. No meio seguia Helene, que estava adorando passear fora das muralhas do castelo e poder chegar novamente perto da floresta. Um pouco à frente ia Erin, que carregava a pequena Helena. Fazia tempo que não saíam no inverno. Na verdade, para a menina era a primeira vez que ia tão além das muralhas. Ela estava descobrindo um mundo novo. Quem cair primeiro é mulher do padre, gritou Helene para os filhos, sabendo que uma hora ou outra eles iam cair na neve. E se Padre Offrey escutasse essa piadinha dela, ia levar sermão por pelo menos meia hora. Helena estava muito bem no colo de Erin, vendo tudo com os olhos arregalados. Foi só ela ver Hayden passando correndo que começou a se contorcer para descer. Erin olhou para Helene, que fez sinal para ela deixar. Quando Helena fincou as botinhas na neve, se desequilibrou e segurou nas pernas de Erin. Então olhou para a mãe à procura de apoio. Helene assentiu e deu mais alguns passos como se demonstrasse. A pequena partiu desajeitada em direção à mãe e a alcançou, percebendo que era mais fácil do que pensava. Aí, já estava perdido. Ela partiu atrás de Christian, que passara pouco depois do irmão, e a mãe seguiu-a de perto. Eles chegaram à beira da floresta onde pretendiam fazer um lanche. Mas Ray parou de repente e ficou tenso. Ele lançou apenas um olhar por cima do ombro para Colt e tudo aconteceu muito rápido. A primeira flecha passou a centímetros do ombro de Hayden. Obviamente era intencionada ao seu peito. Colt gritou e correu. Ray recuou agarrando o herdeiro do conde e indo ao chão. Christian foi esperto o suficiente para fazer o mesmo se encolher, junto ao jovem cavalheiro que o puxou para baixo dele também. Helene escutou somente os gritos e, enquanto corria, ela via apenas a filha, parada e sozinha no meio de tudo. Erin não chegaria a tempo e Colt corria para a condessa. Helene jogou-se no chão agarrando Helena. Uma flecha passou por cima de sua cabeça. A segunda, intencionada a acertar o pequeno corpo da menina, entrou com tudo pelo ombro da condessa, a ponta atravessando e aparecendo na parte de trás. Ela tombou, protegendo a filha com o corpo. Colt já estava por cima delas, protegendo ambas e evitando que a segunda flecha atingisse Helene. A trombeta de alarme dos guardas da torre soou. Eles, obviamente, podiam ver a movimentação do pequeno grupo de onde observavam a região. As folhas perto da beira da floresta se moveram. Estava claro que não eram muitos homens, ou eles teriam avançado para cima da família do conde. O atirador estava fugindo. Ray levantou rapidamente, puxou a adaga,
pois a espada atrapalharia a se embrenhar na mata. Ele só parou por um segundo para olhar Cold e saber se era seguro deixá-lo sozinho. Vai! Cold gritou. Ray se embrenhou na floresta, partindo em perseguição a quem estivesse ali. Ele era muito rápido e treinara ali várias vezes. Se pudesse, ele ia pegar quem fosse. Poucos minutos depois, mais guardas chegaram ao local e entraram na floresta. Quando o conde escutou o aviso da trombeta, ele nem precisou pensar. Sua família inteira saíra. Pela primeira vez, estavam se aventurando, longe das muralhas e da cidade. Depois de tanto se privar da liberdade, se acharam seguros e foram. Quando Jordan saiu correndo pelos portões do castelo, ele sabia que não encontraria algo bom. Milady, não se mexa muito, pediu Erin, ajoelhando ao lado de Helene. Hayden e Christian correram para a mãe. Helene olhou para eles, procurando ferimentos. Ela empurrou Helena para os braços do irmão mais velho, que a levantou, abraçando-a, pois ela estava chorando de medo. Tomada pela dor, Helene deitou-se contra a neve e tremeu ao sentir o frio, o sangue do ferimento manchando o solo branco e deixando seus filhos aterrorizados. Hayden apertou a irmã e Christian levantou e saiu correndo de volta para o castelo. No meio do caminho, ele encontrou com o pai e agarrou sua mão para levá-lo até lá. Jordan encontrou a esposa deitada na neve com Erin, amparando sua cabeça, e Cold de pé bem ao lado, a feição dura pela ira. Sua cota de malha evitara que a flechada que ele levou para proteger a condessa houvesse penetrado muito, e tomado de fúria, ele já até a arrancara. Foi o tipo de ataque que ele não podia prever. Em volta de Helene e pela área do ataque, flechas estavam fincadas no chão, talvez mais umas 5. Os arqueiros não tinham uma visão privilegiada, pois deviam estar muito escondidos, já que Ray esteve a 1 metro deles. O conde sentiu o coração se apertar ao ver a esposa deitada na neve, seu sangue e seu cabelo, ambos vermelhos, colorindo o tapete branco que se estendia embaixo dela. Malditos bastardos! Ele foi até ela e checou seu ferimento. Sangrando como estava e com uma flecha atravessada no ombro, ela tinha de ser levada para um local aquecido imediatamente. Vou chamar Délia, milord, disse Erin, preocupada com a condessa. Não, vamos levá-la para dentro. Só precisamos nos livrar da flecha. Com pesar no coração pela dor que iria infligir à esposa, o conde sentou-a e Erin a segurou. Ele quebrou a ponta da flecha, como estava acostumado a fazer em si mesmo e já fizera em muitos outros. Até então era a parte fácil. Ele trocou um olhar com Erin, que já sabia o que estava por vir, e segurou a condessa com mais força. Obrigando-se a manter os olhos abertos para ver bem o que estava fazendo, Jordan segurou a flecha com uma mão e com a outra manteve o ombro da esposa no lugar, então puxou a haste de madeira, retirando-a do corpo da esposa. Helene, que estivera quieta, tentando se concentrar em algo além da dor, arregalou os olhos e gritou em agonia. Lágrimas começaram a descer pelo seu rosto gelado, mesmo quando, um momento depois, ela desmaiou. Segurando as próprias lágrimas pela esposa e pelo ódio que crescia dentro dele, o conde tomou-a nos braços, com cuidado, e levou de volta para o castelo. Christian seguia atrás dele, sendo confortado por Erin, e tão aterrorizado quanto Hayden, que ia mais atrás, levando Helena no colo. Ele não a deixava ver a cena que se desenrolara ali na neve.
Mas ela escutara o grito de dor da mãe e tremera nos braços do irmão, agarrando-se ao seu traje grosso. Délia trabalhou rápido na limpeza do ferimento, aproveitou o fato da Lady estar desacordada e vasculhou toda a área à procura de farpas. O sangue foi estancado e ela já havia dado os pontos dos dois lados do ombro da condessa. Os gêmeos ficaram sentados no banco embaixo da janela, os dois tensos e com os olhos pregados na mãe, que antes de poder descansar, foi obrigada a tomar uns antídotos de Délia para o caso de veneno na flecha. Helena não quis sair, agarrou-se às pernas de Reida e fez a maior birra de todas. Ela só aceitou ir com o pai, que a carregou para fora do quarto para alimentá-la. Bétia, que agora amava tanto a condessa quanto um dia amou e se devotou à mãe do conde, ficava indo e voltando tão inquieta e desesperada que era incapaz de sentar e esperar. E Ray? Jordan perguntou, parando na ponte entre o castelo e a torre da capela, olhando para a floresta. Nada dele ainda, respondeu Maury. Os homens que entraram na floresta mais cedo já foram longe demais para o alcançarmos agora. O conde apoiou-se na beira da abertura que dava uma visão privilegiada de todo o castelo e seu entorno. Suas mãos apertavam a madeira rígida com a qual foi construída a ponte coberta, a mesma por onde sua Helene caminhara há quase 8 anos vestida de noiva. Ele sentia tanto ódio que sua garganta doía. Todos os músculos do seu corpo pareciam estar retesados. Milord! Cold chegou à entrada da passagem. Ray voltou. Jordan virou-se rapidamente e seguiu Cold escada abaixo. Eles desceram pela torre, pois era mais rápido. Nem falaram nada, simplesmente foram. Ray estava esperando na primeira sala do pátio interno, onde os cavaleiros se reuniam para sair. Ele estava todo arranhado dos galhos da floresta e sujo de terra também. Aos pés dele estava um homem mediano que mal se mexia. Estava molhado por ter sido jogado e arrastado pela neve. E seu rosto estava inchado, resultado de ter apanhado feito ladrão. Ray dera uma surra daquelas nele, quando conseguiu alcançá-lo tentando sair da floresta para a vila. Ele batera até o homem não conseguir mais se mover. Quando estava o arrastando de volta, os homens que foram à procura dele os encontraram e os trouxeram de volta. Eram 2, milord. O outro fugiu, disse Ray quando deu espaço para que o conde se aproximasse. Jordan estava tomado por tamanha fúria que quando ele se aproximou do homem, Maury o segurou. O capanga, de quem fosse, já estava jogado ao chão. E Ray fizera um bom trabalho nele. Se o conde colocasse as mãos em cima dele, ia matá-lo com um aperto em seu pescoço. E não era isso que ele queria, mas talvez nunca sentira tanto ódio na vida. Aquele homem, ou seu parceiro, sem tomar nenhum conhecimento da causa, sem se preocupar com quem era Helene ou seus filhos, aceitara, apenas por dinheiro, matar a sua família. E sua esposa estava lá em cima agora, sofrendo. Se havia algo que ele nunca esqueceria, era o grito de dor de Helene quando ele mesmo arrancou a flecha de sua carne. Alguém ia ter que lhe dar conta disso. Ele não aceitava mais que seus filhos não pudessem viver livremente pelas suas próprias terras, porque alguém estava espreitando à espera de uma oportunidade. Going? Morin perguntou a Ray. Creio que não. O conde soltou o ar e se aproximou do homem, retomando seu próprio controle. Então,
o levantou do chão rudemente. O corpo do capanga doía em todos os lugares. Obrigado por isso, Ray. O conde disse, desviando rapidamente o olhar para o rapaz de 20 anos, que morava em sua propriedade desde os 15. Eu desconfio que sei de onde ele vem. Jordan balançou o homem no ar, daquele jeito que os membros chegam a dar um tranco e param. Você veio do oeste, bem além das minhas terras, não é? Quando o homem apenas gemeu, ele o levantou mais. Não é? Sim. Diga o nome dele. Clemência. A única clemência que você vai ter aqui vai ser uma morte rápida. Diga o nome. Eu não sirvo a ninguém, sou um mercenário. Resposta errada. Quebrado como estava, um murro do conde quase fez o homem desmaiar. Ele imploraria para parar de sentir qualquer dor agora. Mas a próxima coisa que ia começar a sentir era o sangue escorrendo. Quando ele viu o brilho do fio da adaga, sua língua desenrolou rapidamente. Quem lhe pagou? O homem é parente da mulher, eu não o conheço. O conde largou o capanga no chão. Ele gritou de dor e se virou sobre a pedra. Os 3 cavaleiros soltaram maldições, todos eles sabendo de quem se tratava. O conde se afastou antes que ele voltasse até aquele desgraçado que jazia no chão e batesse nele até a morte, o que não ia demorar muito. Depois ele se sentiria um covarde por acabar com aquela escória de homem que já estava quase morto. Executem, Jordan disse antes de deixar o local. Nenhum homem que fere minha esposa vai ficar vivo em minhas terras. Ao ouvir as palavras frias, o homem que estava no chão gritou e tentou ficar de pé como se ele tivesse alguma chance de fugir. O conde retornou para o interior do castelo, tentando tirar a existência daquele verme de sua mente. E o fato de que acabara de dar uma sentença de morte sem pensar 2 vezes. O capanga seria decapitado ou enforcado. Isso os seus homens decidiriam. Ele retornou até o quarto de Helene, que já estava acordada. Os 3 filhos estavam com ela. Os gêmeos sentados com cuidado sobre a cama, receosos em deixar a mãe depois do que viram à beira da floresta. E Helena sabia que ela se machucara, mas ainda não entendia a gravidade dos fatos. Quando Jordan entrou, Erin levou os gêmeos para comer alguma coisa, já que eles passaram as últimas horas em vigília, na cabeceira da cama, e a pequena aceitava ir junto facilmente, quando os irmãos também concordavam. Está doendo menos? Conde perguntou, nesse momento sem palavras, para expressar o que sentia por ela ter sido ferida desta forma. Ela sorriu e fechou um dos olhos, como se dissesse que estava mais ou menos. É isso que você sente quando leva uma flechada? Creio que sim, mas meu corpo castigado já se resignou. O seu nunca deveria conhecer tal dor. Ele se aproximou, mas antes de tocá-la foi até a bacia no canto. Derramou mais água e lavou as mãos e os antebraços. Afinal, havia tocado naquela porcaria de homem, que talvez fosse o responsável pela flecha que a acertou. Depois de se secar, ele voltou até ela e segurou sua mão. Eu poderia dizer que nada é pior que a dor do parto, mas esse tipo de dor é bem diferente. Eu acho que não cheguei a desmaiar nem para dar à luz aos nossos bebês. Não desmaiou. Você é muito forte. Jordan tentou sorrir, mas no momento não conseguia. Perdoe-me, Helene. Falhei em minha promessa. Até agora você não falhou em nada que me prometeu. Prometi que não deixaria nada mais machucá-la e falhei. Ele balançou a cabeça negativamente e olhou para a própria mão que segurava a dela. Helene gemeu de dor ao tentar se mover para chegar perto dele. Então, ela apenas apertou sua mão.
Você não falhou em nada. Pare já de achar essa tolice. Nós estamos bem aqui, vivos, e eu sou a mulher mais feliz do mundo ao seu lado. Não conseguiram antes e não vão nos matar. Nossos filhos saíram ilesos. Sei que ambos levaríamos quantas flechadas fossem necessárias por eles. Você não falhou. Ela apertou sua mão com força. No momento, era o máximo que podia fazer, sem que seu ombro parecesse estar sendo atravessado outra vez. O conde virou-se e se apoiou na cama com os braços, chegando bem perto dela. Tomou cuidado em não tocar o ombro ferido. Eu te amo, Helene. Ele beijou-lhe os lábios com tanta delicadeza que parecia até que ela havia sido ferida no rosto. Por você, eu aguentaria todas as flechas da Inglaterra. Mas não é essa a vida que darei a você e aos nossos filhos, prisioneiros em sua própria casa. Não é assim que vamos viver. O que você vai fazer, Devon? Ela o seguiu com os olhos, tomada por um mau presságio. No momento, vou até o salão, mas volto em breve. Você deveria dormir um pouco. O sono sempre nos cura mais rápido. Sou prova viva disso. Não me enrole. Não está lidando com alguém que conheceu ontem. O que você vai fazer? Ele ficou encarando-a como se decidisse de que maneira iniciaria o assunto. Você disse que a propriedade dos Montfort foi usurpada da sua família, que ela não é do seu tio por direito. Devon, ela começou já sabendo onde esta conversa ia dar. É o lar dos seus pais que provavelmente já perdeu a maior parte das pessoas que você conheceu na infância, mas ainda é o lar que você conheceu até a morte deles, e é também a herança que você deixaria para a sua filha. Você não vai fazer isso, ela balançou a cabeça. Ele não tem mais dinheiro para manter o local. Eu sei que está tudo em ruínas. Mas teve dinheiro suficiente para mandar matar você e nossos filhos. Pelas marcas na neve, as flechas estavam concentradas em você e Helena, aquele bastardo. O conde estava ainda mais revoltado com a vilania de Harold. Sua família queria vê-lo pelas costas e também a seus filhos homens, pois assim o título e o dinheiro ficariam com eles. Mas Harold não ganharia nada com sua morte. Ele queria acabar com Helene e com sua pequena filha apenas por crueldade. Tomado de raiva, o conde preferiu se afastar da esposa. Ele quase disse que iria arrancar a cabeça daquele porco do Harold, mas guardou para si. O problema era que Helene não era tola. Ela já o conhecia e sabia o que estava por vir. Custou apenas uma semana para eles partirem. O conde esperou até que a esposa estivesse melhor e já se movendo. Helene ficou com os filhos, sem conseguir convencê-lo a não ir. Jordan não estava mais saindo em incursões e rondas da guarda. E nos últimos anos as coisas tinham estado calmas naquelas terras, ainda mais se comparado à última guerra do castelo. E agora, o conde se concentrava mais no treinamento dos aprendizes que eram mandados para Ravenford e nos futuros soldados do castelo. A propriedade dos Montfort, chamada Mount Hill, não ficava próxima às terras do conde, e no final do inverno a viagem também se tornava mais lenta. Mesmo assim, o conde e seus homens empreenderam a jornada rumo ao oeste. Harold já recebera a notícia de que o ataque acontecera, e Helene fora ferida. Mas apenas um dos homens voltara para receber o resto do pagamento e ainda queria a parte do outro que foi capturado.
algo que Harold obviamente não lhe deu. Ele mesmo havia roubado de outro para poder pagar a armadilha. Miserável e no limite das dívidas, Harold já fora abandonado até pela esposa, que alegou ser impossível viver naquele lugar. Ela fugiu de volta para sua família. Era incrível como as mulheres fugiam dele. Era a terceira que conseguira executar a tarefa com sucesso, deixando o homem mais amargo. E até hoje ele culpava Helene pela sua má sorte, já até esquecer a Dora, a irmã dela. E para piorar, a maldita estava vivendo feliz e com todo o conforto, parindo os rebentos do intratável e podre de rico conde de Ravenford. Harold não conseguia suportar isso. Ela tinha todos os criados que quisesse à sua disposição, e ele não tinha mais ninguém, nem para limpar sua latrina. Os poucos guardas que ainda viviam na propriedade estavam lá mais pelo fato de lhe proporcionar um teto para dormir e local para caçar do que por lealdade ao homem, que se auto-intitulava Lord de Mount Hill. Eles nem vigiavam os arredores, não faziam mais rondas nem trocavam turno na torre. Quando notaram os homens de Ravenford, eles já estavam quase à sua porta, com a bandeira à frente tremulando, aquele brasão muito conhecido. Eles não precisaram fazer cerco e muito menos sitiar o castelo. Se fizessem força demais, iam acabar derrubando as muralhas. Os guardas se renderam, abriram os portões e pediram para jurar lealdade ao conde. O lugar está praticamente abandonado, milord. Os criados partiram e os poucos soldados que restam querem ver Harold pelas costas. Eles querem apenas ter um local para morar, disse Cody, acompanhar o conde. Desta vez, Maury ficará tomando conta da segurança do castelo. Ao ver o estado do lugar, Jordan não ficou irritado. Na verdade, aquilo o entristeceu. Sua esposa ficaria arrasada ao ver como o lugar em que crescera se transformara em algo decadente e abandonado. Eu só o quero vivo, disse o conde. Era claro que havia leis reconhecidas pelo rei e por seus súditos, mas cada feudo também mantinha suas próprias leis. De acordo com a lei, Mount Hill pertencia a Dora e Helene, e Harold era o tutor. Dora estava desaparecida, talvez morta. Não havia como saber. Helene agora era a condessa de Ravenford. Isso significava que Mount Hill pertencia ao conde, e ele tomou posse. Seus homens se instalaram, montaram acampamento e já saíram para avisar nas vilas próximas que precisariam de mão de obra para reconstrução e criados para limpar e cozinhar. Seria necessário também os serviços de artesãos madeireiros, padeiros e todos mais que fossem necessários à reconstrução do castelo. Comparado a Ravenford, o lugar era pequeno. Não seria difícil trazê-lo de volta à vida. Mas, se tinha algo ali que não ia viver, era o filho de uma vadia que tentara fugir ao saber que o conde estava à sua porta. Harold estava com aparência envelhecida, decaído, sujo, e tinha tanta sede de vingança que parecia louco. O homem foi julgado e executado do lado de fora de Mount Hill. Só a forca condenava aqueles que atentavam contra a vida de outro nobre. Jordan agora tinha outra propriedade para incluir nas contas e planos que fazia com o auxílio da esposa. O lugar ia ter que começar a render em pelo menos 2 anos, para ir pagando dinheiro gasto na reconstrução,
e depois, com as plantações, uma vila com ponto de comércio para a região e alguns arrendatários. Esperava que a propriedade se mantivesse sozinha. Seu maldito deixou-me sem notícias por um mês. Helene disse quando o marido retornou mais de um mês depois. Ela bateu tanto no peito dele que ele se lembrou daquele dia que ela pensou que seria levado embora. Era inverno e você morava mais longe do que eu pensava, respondeu Jordan, puxando-a para mais perto. Um mês sem saber de você. Ela murmurou com tristeza e se encolheu junto ao peito dele. As lágrimas quentes desceram timidamente pela sua face. Jordan abraçou-a, apertado, e escondeu o rosto em seu cabelo. Puxou o ar sentindo o cheiro dela e fechou os olhos. Por um momento esqueceu que estavam em um salão repleto de gente, com seus criados, cavaleiros e os filhos os olhando e aguardando. Um mês sem tocá-la, ele sussurrou de volta. Um mês sem ser tocada, sem escutá-lo, sem nada. Ela levantou o rosto e o encarou. O que fez com aquele homem? Ele morreu. Agora você é Lady Mount Hill, como sua mãe foi um dia. Nem tudo dos Montfort vai desaparecer, viu? Helena pode até morar lá um dia. Helene se esticou e o beijou nos lábios, ali mesmo na frente dos outros. Afinal, os dois ainda continuavam fingindo que estavam sozinhos. Erin também ficou feliz com a volta deles. Ela não era mais a menina baixinha e de aparência infantil que Helene conheceu quando chegou ao castelo. Estava já com 22 anos e ficara 10 centímetros mais alta do que a mãe e a avó. E a essa altura já devia estar casada e com ao menos um filho em seu encalço. Mas ela vivia no castelo sob a proteção da condessa. Mesmo assim, pretendentes não lhe faltavam. Ela era bonita como a mãe, com aquele longo e brilhante cabelo negro, e bem cuidada como a ama de uma condessa deveria ser. Era tão mimada por Helene que mais parecia uma jovem dama. Havia cavaleiros no castelo que a desposariam a qualquer momento. Mas mesmo já considerada velha para casar, naqueles tempos, onde moças eram entregues aos maridos aos 12 anos, Erin esperava alguém. Talvez alguém que ela temia nunca viesse a enxergá-la. Antes, ela pensava ser pela sua idade e por ser pequena e magra demais, com a aparência de uma criança bem mais nova. Mas as coisas mudaram, ela havia crescido, e agora que os filhos do conde não eram mais bebês, Erin tinha muito tempo livre e continuava esperando, apesar de sua esperança começar a ceder. Lavigne está grávida novamente. Luísa comunicou ao marido que se ajeitava na cama envolvendo-a. E ao menos agora, após acordar, ela parecia estar sozinha, e sem Helene, que se tornara uma mandona de primeira e roubava quase todo o seu dia. Mas que demora! Eu pensei que Alec ia ser filho único para sempre. Jordan passou o nariz pelo ombro da esposa, que ainda se espreguiçava languidamente. Sim, acho que nós que fomos rápidos demais. Você, milady, tão apressadinha que quis logo 2 filhos ao mesmo tempo. O conde zombou. Eles sempre brincavam com isso. Ele beijou o ombro dela, suas mãos ainda acariciavam levemente seu abdômen. Por enquanto, ele estava plenamente satisfeito pelas últimas horas que passou com a esposa na cama. Devan, você sabe que Erin é apaixonada por... Você não esquece essa história. Ele interrompeu-a. Ela nunca lhe disse.
Ela não precisa. Ela virou-se para ele e segurou seu rosto. Será que você não pode ajudar? Se ele só pensar que eu estou falando de sua vida pessoal, dele tempo livre, o problema dele é ter sempre algo lhe ocupando a mente. Helene. Eu os quero felizes, eu nunca vi um homem mais distante e fechado do que ele. Ele a acha muito nova. Ela é uma mulher, Jordan, tem 22 anos. Ele não é mais velho do que você. Está me chamando de idoso, milady? Eu não parecia tão velho assim até poucos minutos atrás. Luísa riu dele e deitou-se sobre seu peito para beijá-lo. Ela parou observando o rosto dele. Havia tanto amor no seu olhar. Poderia ficar em seus braços o dia todo. É claro que você não é velho. Ela acariciou seu rosto com as pontas dos dedos. Tocou as marcas que começavam a aparecer na testa e perto da boca. Naquela época, um homem de 36 anos já era considerado bem mais velho do que nos tempos dela. A expectativa de vida era muito mais baixa. Talvez por isso ele já estivesse brincando com sua idade. Mas, para ela, Jordan ainda precisava viver muitos anos. Nem chegara aos 40. E Helene tinha apenas 27 anos. Ela esperava que ainda tivessem muitos anos para envelhecer juntos. E você é muito mais jovem do que eu. Mas, bem, dizem que feiticeiras não envelhecem na mesma velocidade que as outras mulheres. Ele piscou para ela. Luísa jogou a cabeça para trás e gargalhou. Fazia um tempo que não se lembravam de brincar com essa história. Ela sentiu falta disso. Logo, ambos estavam rindo, ao lembrar-se das histórias de quando ela chegou ali. Parecia ter sido há muito mais tempo do que os 8 anos que estavam casados. E quando pensavam sobre o assunto, achavam muito pouco. Ainda havia tanto que fazer juntos. E, obviamente, um pouco depois estavam novamente de volta ao que estiveram fazendo há poucos minutos. Seguindo as ideias de Luís, o conde deu mais tempo livre a Cold. Ele estava precisando de férias. Segundo as opiniões da condessa, como regulava a idade de Jordan, ele ficou pensando se era por já estar com a idade demandando descanso. E agora havia Ray. E o rapaz era um verdadeiro fenômeno, como cavaleiro e em qualquer outro aspecto, com aquele cabelo castanho claro alto, esbelto e atlético. Ele andava levando as mocinhas à loucura. Pena que ele parecia ser tão cheio de escrúpulos quanto o conde que ele tomava como modelo a ser seguido. Então não ia haver filhos bastardos e filas de amantes para o rapaz, para a tristeza das moças. Não que isso deixasse Cold tranquilo. Isso só significava que Ray tinha mais interesse em se casar do que ter inúmeras namoradas. Afinal, ele pediu, ou não? Cold perguntou quando parou perto de uma pilha de feno. Pare com isso, Erin respondeu. Já basta minha avó confundindo as coisas. Nós não somos namorados, somos amigos. Ele salvou minha vida, eu cuidei dele quando estava quase morto sobre a cama. Isso forjou uma amizade. Não é você que tem que querer ameaçá-lo com uma espada, é o contrário. Irritada por Cold não conseguir enxergar a verdade, Erin afastou-se para a moita mais perto e abaixou novamente, começando a colher as folhas que sua tia-avó pedira. Você anda com ideias demais na cabeça, ele resmungou. Não ando com ideia alguma, sei bem o que pensar há alguns anos. Sabe, eu já tenho 22. Não tenho mais 15 anos, e mesmo naquela época eu já era muito apta. Minhas conhecidas já tinham filhos aos 15 anos. E com 15 anos você parecia uma criança desgarrada de 10 anos. É óbvio que não ia ter filhos naquela idade, ele disse, tratando a ideia como absurda.
Não conseguia nem imaginá-la tendo que lidar com um homem naquela idade. Provavelmente ele ia matar o desgraçado por abusar dela. Erin se levantou, tirou uma frutinha silvestre da moita e arremessou na cabeça de Cold. Ele se virou para olhá-la, já estreitando os olhos, pronto para lhe dizer que ela havia aprendido as piores coisas com Lady Helene. E por acaso eu pareço uma criança desgarrada agora? Cold até virou o rosto para não ficar reparando demais. Erin continuava magra, como era o tipo físico de sua mãe. Não havia nada exagerado nela, nem grandes seios ou quadris largos, era toda harmônica. Ela era esguia, mas ficara muito atraente. Tinha o corpo feminino e o rosto belo, com lábios pequenos, que pareciam formar uma fruta rosada. E com os mimos todos da condessa, ela usava vestidos simples, mas muito bonitos. Seu cabelo vivia penteado e, depois que virou uma adulta, passou até a usar sabão perfumado como a Lady. Cold tentava nem chegar perto dela. Eu a vi aprender a andar, Erin. Cold havia chegado em Heavenford para ser instruído como escudeiro, quando tinha apenas 7 anos. Já havia completado 12, quando Erin começou a engatinhar no pátio interno e ser carregada pelo pai, que na época não passava de um rapazote. Ela bufou, pegou a cesta e saiu andando. Como havia saído para acompanhá-la no exterior do castelo, Cold simplesmente a seguiu. E eu o vi nu, Cold. Que diferença faz? Você não viu coisa nenhuma. Vi sim. Você estava nu e se vestindo. Eu tinha 16 anos e você tinha acabado de ir se lavar, depois de cometer a idiotice de estar com a mulher do padeiro. Dá para falar isso baixo? Não gosto da minha vida pessoal estampada por aí. Ele falou baixo, olhando para os lados, esperando que ninguém houvesse escutado. Erin cruzou os braços, fazendo a cesta bater ao lado de sua cintura. Você por acaso ainda dorme com aquela mulher? Não, foi só naquele tempo e... Eu não vejo por que estou lhe explicando isso. Cold, seu idiota, por que você não me enxerga? Estou cansada de esperá-lo, faço isso desde que tinha 14 anos. Já se passaram 8 anos. Você não procura ninguém e também não me procura. Você quer morrer sozinho? Você é nova demais para mim, Erin. Em pouco tempo estarei com os cabelos brancos e lento, e você mal terá chegado aos 30 anos. Você é 1 ano mais novo do que o conde, seu grande tolo. Por acaso ele está com o cabelo branco e lento? Case-se com alguém da sua idade, Erin. Nós já falamos sobre isso. E foi tão inútil quanto agora. Você me vigia, espanta todos os meus pretendentes. Cisma que Ray quer algo comigo, mas não me quer. Erin virou-se e tomou o caminho do castelo. Não vou mais esperá-lo, Cold. Então eu ficarei velha. Eu quero ter minha própria família. Naquele dia, a falecida filha do conde completaria 12 anos, se a morte não houvesse a reclamado tão cedo. Ele não se esquecia dos 3 filhos que perdeu. Todo aniversário deles, Jordan ia até seus túmulos visitá-los. E quando ia para aqueles lados de suas terras, parava e ficava lá, observando as 3 pedras talhadas com nomes e datas que indicavam os túmulos. Agora ele tinha companhia para a visita. Helene e seus 3 filhos deixavam flores e rezavam à frente dos túmulos. Ele fazia questão de ensinar seus filhos a dar valor à vida e a respeitar os mortos. Eles também visitavam o túmulo dos avós e lhe deixavam flores, lamentando não tê-los conhecido.
Era 1434 agora. Os gêmeos estavam com 9 anos e Helena em breve completaria 7. Luiz estava achando engraçado que Helena houvesse feito 30 anos há um mês. Ela já não sabia se envelhecia junto. Continuava não sabendo nada sobre isso. Só podia afirmar que Helene retomara o controle sobre sua vida. E agora ela quem vivia com ela e não o contrário. Seus sonhos continuavam vívidos. Ela vivia os seus, que se passavam no futuro, e os de Helene, passados agora e no passado. Será que Helene estava sonhando com ela e vendo de onde ela viera? Seus sonhos eram vívidos e até neles Jordan era uma presença marcante, mesmo em outra época. O conde estava indo bem com seus recém-completados 40 anos. Eles foram longe muito mais do que ela imaginara. Contariam uma história completamente diferente sobre suas vidas. Havenford permanecia de pé, forte e bela. E eles seguiriam por mais 4 anos. Deus lhes desse. Por mais quantos anos Deus lhes desse. Estavam vendo seus filhos crescerem e o conde podia vislumbrar o futuro. Não havia flecha traiçoeira em seu peito. Sua história não terminara trágica e abruptamente. Havia amor no seu enfraquecido coração. Luísa sabia o que o afligia. Talvez um coração bondoso sofresse muito, ou simplesmente não fosse justo. Mas Délia continuava preparando seu tônico. Ela estava ficando idosa, desafiava a expectativa de vida média e já tinha uns 50 e tantos anos e suas manias aumentaram. Mas se mantinha firme cuidando da família do conde e de todos que a procurassem. Você está grávida? Pelo amor de todos os santos, de quem? Bétia estava menos rechonchuda e mais velha, mas continuava dando seus ataques e a colher de madeira ainda cantava nas costas de quem saísse da linha. A condessa continuava rindo como se fosse a melhor piada que ela escutara nos últimos anos. Eu não acredito nisso. Joan andava de um lado para o outro à frente da filha. Você escolheu não se casar. Me deu o desgosto de achar que nunca teria netos e agora está grávida. Mas Erin tinha um olhar triunfante de quem sabia o quanto lhe custara para conseguir ter esta notícia para dar. Só ela sabia como fora difícil. Sim, estou, vovó Délia confirmou. Délia está caduca, gritou Bétia. Não estou, não. E essa gravidez já está bem adiantada, gritou a mulher de perto da janela onde estava sentada. Do jeito que custou, é capaz de nascer gêmeos também, provocou Luísa, deixando as mulheres mais nervosas. Traga aquele garoto aqui, gritou Bétia, sacando a colher de pau, sabe-se lá de onde. Não. Deixa que eu vou lá criar um ovo naquela cabeça loira. Ah, se vou. Bétia saiu intempestiva pelo salão do castelo. Mamãe, como que Erin ficou grávida? Perguntava Helena, saltitando ao lado da mãe, que corria para seguir as mulheres e não perder um minuto da bagunça. Fazendo o que não devia, gritou para a filha, pois só assim seria possível escutar no meio da algazarra. Como assim? Insistiu Helena, tentando que a mãe desse atenção às suas inúmeras perguntas. Erin correu tentando deter a avó, a tia-avó e a mãe. Com aquela falação, as outras criadas e as conhecidas, por quem elas passavam, iam se juntando ao grupo querendo saber o que estava acontecendo.
E Luísa seguia junto, com Helena em seus calcanhares. Não foi ele, pelo amor de Deus, voltem aqui, gritava Erin. Saia da frente, isso é um assunto de família. Se aquele rapaz pensa que só porque seu pai não está mais aqui, isso vai ficar assim, está muito enganado. Nós vamos acertar as contas com ele. Joan, que tinha as pernas mais jovens que a mãe, liderava o cortejo que já atravessava o pátio, rumo ao anexo onde os homens deviam estar a esta hora do dia. Eu não quero saber se ele é filho de um barão, ele vai ter que dar conta disso, dizia Betty. Quando aquele bando de mulheres entrou na área de treinamento dos homens, criando a maior confusão, gritando, falando e tomando conta do espaço, os garotos, rapazes e cavaleiros tiveram de parar tudo. O conde saiu de onde estava e foi para o meio do pátio saber do que se tratava. Acabou engolido pela falação das mulheres que reclamavam com ele. Ali! Gritou Betty. Antes que pudessem detê-la, ela partiu para cima de Ray e a colher de pau cantou no lombo dele. O rapaz tentava se proteger e ela batia mais ainda. Achei o danado. Pega ele, Joan. Põe esse garoto aqui na minha frente que ele vai se ver comigo, dizia Betty. Joan também sacou o chinelo e deu no rapaz. Ambas o acusando de engravidar em Erin e dizendo que agora ele teria de casar. Colt, segura ele para mim. Nós vamos ter uma conversa. Como Colt se ofereceu para tomar conta delas quando o marido de Joan morreu, e ele sempre resolvia as questões por elas, inclusive mantinha os olhos em Erin, espantando os espertinhos que se engraçavam para cima dela. Era óbvio que esperavam que ele fizesse alguma coisa, mas ele nem estava por perto. Não foi ele, parem de bater nele, dizia Erin, entrando no meio e tentando proteger Ray. Mas que diabos está acontecendo aqui? Parem já com essa algazarra. Só quem decide alguma coisa aqui sou eu, disse o conde, colocando fim à falação. Eu duvido que Ray tenha feito isso aí, disse Helena, se metendo no meio e sendo puxada pelo pai antes que fosse derrubada. Quando a roda abriu e Betty se aproximou do conde, já foi logo dando as boas novas. Erin está grávida, milord. Ela anunciou e a cara de assombro do conde, quando olhou para a criada pessoal da esposa, causou gargalhadas em Luísa. Mas com quem ela se deitou? Ele exclamou, deixando a garota vermelha como um pimentão e levando um cutucão da esposa. E o culpado é ele. Betty, Joan e Délia apontaram para Ray, que ficou pálido, e seus olhos quase pularam das órbitas. Isso é verdade, rapaz? O conde perguntou, cruzando os braços e olhando feio para ele. Não, eu nunca... Ray segurou a respiração, se recompôs e andou até Erin. Ele segurou suas mãos. Erin, não importa de quem seja este filho. Se você precisa de alguém para lhe amparar, eu me caso com você. Ele declarou toda a sua honra e devoção à amiga estampada no rosto. Ai, meu Deus! Erin, quem ficou pálida agora. Ele pode casar? A pergunta em tom agudo de Helena despontou no meio do burburinho. Muito bom, disse Betty, embanhando a colher de pau. Não, pode ir tirando as mãos de cima dela, garoto. Cold foi abrindo caminho no meio da multidão que fizera a roda para testemunhar a resolução do caso. Onde você esteve, Cold? Ralhou Joan. Precisávamos de você para pegar o garoto fujão aí, indicava Ray. Ele não vai casar com Erin nem por cima do meu cadáver. Cold se enfiou entre Ray e Erin e soltou as mãos deles. O filho é meu. Ah, meu Deus.
Soltou Beth antes de perder as forças e ver tudo rodar. Foi uma comoção geral. O grito de assombro e surpresa da plateia tomou conta do pátio. Erin ficou mais pálida do que antes. Os gêmeos tiveram que segurar Beth para que não caísse estatelada. Joan ameaçava ter um mal súbito. Délia levou a mão ao peito e ficou paralisada. Luísa dava pulinhos e comemorava. O conde ainda permanecia em choque. Maury batia na coxa de tanto rir. Lady Lavinia estava chocada. Helena pulava para conseguir ver melhor e acabou pedindo ao pai para levantá-la. E as coisas mudaram de figura. Logo depois que Cold assumiu a paternidade e os segundos de choque passaram, Ray virou-se e deu um murro caprichado no rosto do pai da criança. Cold foi ao chão e Ray pulou para cima dele, agarrando na túnica e o levantando. O rapaz havia ficado grande e forte, não era mais nenhum menino, e dava conta de Cold. Como ousa desonrar Erin desta forma? Perguntou Ray, ainda segurando Cold. Retrate-se imediatamente ou vai se ver comigo. Ele empurrou Cold, fazendo-o cambalear. Ray, não precisa ser tão violento, disse Erin, cutucando o ombro do amigo. Mas Cold ajeitou a roupa e lançou um olhar gélido para o rapaz. Ele sempre morreu de ciúmes da estreita amizade que se desenvolveu entre Ray e Erin, depois dos acontecimentos fatídicos da batalha contra os Gowen. E quanto mais os anos passavam e Ray virava um cavaleiro e Erin tornava-se uma mulher, mais Cold temia que eles se acertassem. O fato de ter sangue nobre não impediria Ray. Ele era o tipo que quebraria uma regra por amor. E sua família era nobre, mas sem recursos. E também um bocado loucos. Os Dreyfus provavelmente festejariam e os acolheriam para dividir o aperto. Não precisa mais ficar protegendo-a com tanto afinco, ela agora tem a mim, soltou Cold, enciumado. Dá nele, Ray, dá nele, gritava Betty, já muito recuperada e com a colher de pau na mão. Ela obviamente já havia mudado de lado. Pode ficar de joelhos, Ray disse, ignorando o fato de Cold ter sido um dos seus professores. Ele cruzou os braços e se postou ao lado de Erin. E não se esqueça de pedir permissão ao conde. Continuou com voz de comando. Agora era ele quem defendia os direitos de Erin ali. Não quero me casar com ele, obrigada, disse Erin, parando a cena que se desenvolvia. Já esperei por muito tempo, posso casar com Ray. Ela dizia isso apenas para provocar, não tinha a menor intenção de obrigar seu melhor amigo a subir ao altar. Ray se engasgou e tossiu algumas vezes, mas manteve a pose e assentiu. Amigos eram assim, apoiavam o outro no que fosse. Mas ele esperava que ela tivesse um bom plano em mente. Porque se o filho era de Cold e ela resolvesse que ia se casar com Ray, o rapaz estaria mortalmente encrencado. Só por cima do meu cadáver, e muito morto. Não me obrigue a desafiar o garoto para um duelo, disse Cold, já soltando fumaça. Você vai se casar comigo e muito rápido, essa criança vai ter meu nome. Erin escondeu um sorrisinho e virou o rosto, piscando para Luísa, que piscou de volta. Ah, se os outros soubessem o que elas andaram planejando há meses. Milord, visto que Erin está sob sua proteção, quero humildemente pedir-lhe permissão para desposá-la. Cold se inclinou à frente do conde numa posição de respeito. Luísa apertou o braço do marido e cochichou no ouvido dele. Depois olhou Cold com um sorrisinho diabólico no rosto. Era bom nem Jordan saber do quanto ela estava metida nisso. Eu lhe dou minha permissão desde que Erin concorde em desposá-lo, e tem de agir como um verdadeiro cavaleiro e ir pedir a mão dela conforme a tradição. Até o conde teve de segurar o riso antes de dizer as próximas palavras, de joelhos.
Quem estava na chuva era para se molhar. Do jeito que Erin teve de esperar, Cold deveria mesmo era se arrastar aos pés dela. Erin! Cold se apoiou em um dos joelhos e abriu a mão à frente e acima de sua cabeça. Você me daria a honra de passar o resto de sua vida ao meu lado? De aceitar-me na saúde e na doença e de ser a mãe dos meus filhos? Erin queria aceitar imediatamente, mas a condessa foi muito clara. Havia sido uma espera muito longa. Ela tinha de espezinhar mais para valer a pena. Não podia ir se entregando assim sem as devidas garantias. Só? Ela perguntou, chocando os outros. Kulda assentiu como quem sabia que merecia. Só não estava gostando de fazer isso à frente de Ray, que se mantinha ao lado de Erin, olhando ironicamente para o futuro noivo. Você me daria também a honra de aceitar todo o meu afeto. Afeto? Ray se intrometeu e Cold um dia ainda lhe daria uma surra por isso. Aceitaria o amor que tenho para lhe dedicar e passaria sua vida ao meu lado? Completou Cold. Sim, isso eu aceito, disse Erin finalmente, aceitando a mão que Cold lhe estendia. Ele a puxou para seus braços e todos a aplaudiram. Beth, Adélia e Joan foram dar os parabéns aos noivos, mas Cold não escapou de umas colheradas. Ray soltou o ar e passou a mão pela testa. Chegou mesmo a ver a corda em seu pescoço. A roda foi se fechando de novo em volta deles, todos querendo parabenizá-los. Eu só queria saber quando foi que Cold acabou sucumbindo aos encantos de Erin. Comentou o conde enquanto voltava para o castelo ao lado da esposa. Ah, numa certa noite muito fria, em que ele ficou de vigia e ela tinha uma manta nova extremamente quente. Luísa sorria, mal cabendo em si de felicidade. Você não está envolvida nisso, não é? Não foi aquela manta que ela ganhou de aniversário? Claro que não. Deve ter sido alguma outra, ela respondeu cinicamente. O conde não caiu na história dela, mas não precisava insistir, já estava feito. Parece que tudo aqui acontece no inverno, ele comentou. No entanto, foi no verão de 1436 que Luísa viu seu chão mudar de cor novamente. Ela tinha acabado de passar um inverno maravilhoso. Erin estava casada e seu bebê tinha 1 ano e alguns meses. Era uma menina com os olhos cinzentos, como os de Cold. Já o guerreiro estava se mostrando um marido esforçado. Ao lado de Erin, nem parecia aquele homem calado e arredio. Vivia sorrindo com sua filha no colo e nem sentia mais ciúmes de Ray. Depois de ter conseguido lhe dar uns tabefes, voltara às boas com o rapaz, que era um dos padrinhos da criança. Ela ainda é tão pequena, Helena dizia enquanto dava o dedinho para Kelly segurar. Com 8 anos, ela nem se lembrava de que já havia sido menor que Kelly, e como era uma miniatura de Helene, estava com um tamanho muito bom para sua idade. Eles ainda não voltaram, milady. Apesar de agora ser uma mulher casada e mãe, Erin mantinha-se a fiel escudeira da condessa. Não abandonara seu posto nem quando estava com uma barriga enorme. Luísa teve que obrigá-la a parar, pois ela quem não saberia o que fazer se Erin entrasse em trabalho de parto quando estivesse sozinha com ela. Sim, Luísa estava novamente sentindo o mesmo que Helene, como quando chegou ali e ainda estava no comando. A aflição que sentiu foi tão forte que só podia ser dupla, a mesma que sentira em 1426, quando passou o ano todo aterrorizada esperando pelo pior. Já faz tanto tempo. Estou começando a odiar anos que terminam com 6. Do que está falando, milady? Perguntou Erin, ajeitando a filha no colo. Não é nada.
Mamãe, mamãe. Hayden entrou correndo com quase 12 anos. Ele estava enorme e ficando forte, devido ao treinamento que recebia como escudeiro. Seria com certeza um homem bonito como o pai e ótimo com uma espada. Christian parecia que se daria melhor planejando as estratégias, mas isso não significava que não estivesse tão grande e sendo tão bem treinado quanto o irmão. Eles continuavam idênticos, mudando apenas a cor dos olhos e alguns pequenos detalhes que a maioria das pessoas não notava. Como sempre, você está me gritando pelos 4 cantos do castelo. Ela respondeu tentando mostrar um humor que não tinha agora. Mas Hayden chegou até ela e olhou daquele jeito totalmente dele, intenso e direto demais para o rosto de uma criança. Então, ela sabia que ele não viera à toa. Hayden, ela se aproximou dele. Diga a que veio. Papai. Ele suspirou e quando a encarou novamente, já eram os grandes olhos assustados de uma criança que precisava do conforto da mãe. A cidade estava pegando fogo. As pessoas corriam em desespero e subiam pela colina, achando que estavam sendo atacadas. O pânico era geral. Homens a cavalo passavam pelo meio da rua de terra, com espadas em riste, matando todos que estivessem pela frente. No encalço deles, os cavaleiros em túnica vinho perseguiam e os soldados e atiravam flechas. A cidade estava sob ataque, mas o castelo não. Eram homens sem cores, mercenários atacando sem piedade. Esse ano, o período de ataques que precedia o inverno parecia ter começado bem antes. Não tenham misericórdia, eu quero todos esses assassinos derrubados, dizia o conde, incitando seus homens a responderem à altura. Como sempre, os homens de Ravenford confiavam em seu comandante e investiam a seu comando, organizados e com propósitos claros, sem perder-se na confusão que os mercenários causavam. Aquele era seu território. Eles deviam aproveitar essa vantagem contra o inimigo. Eles derrubavam os homens de seus cavalos e os continham enquanto a guarda montada do castelo invadia a cidade e retomava o controle. Jordan invadia casas e retirava todos que podia. Algumas estavam perdidas e não dava nem para entrar, e ele tinha que escutar o grito de quem tentava fugir e era morto pelo fogo, antes de sufocar com a fumaça. As casas dos comerciantes, maiores e com 2 andares, representavam um problema. Quando não teve por onde sair, Jordan e um de seus soldados pularam para o teto da casa ao lado. Este cedeu, e eles caíram dentro da casa, quebrando cadeiras, se machucando e se atrasando para voltar à batalha. Colt e Ray se dividiam do lado de fora, tinham como missão derrubar os homens dos cavalos e eliminar o máximo possível. Aquele ataque veio como uma surpresa, e quando chegaram à cidade o caos já estava instalado. Os inimigos vieram pela floresta, puxando seus cavalos pelas rédeas, e ao invés de tentar atacar o castelo, investiram na cidade, que estava grande e próspera, cheia de comerciantes com posses suficientes para valer a pena se arriscar contra a guarda do castelo, que sem dúvida iria descer. O conde definitivamente não era mais tão rápido quanto há 10 anos, desde aquele ferimento na perna, que sua lendária agilidade não era mais a mesma. Sua técnica com a espada se aperfeiçoara. Ele derrubava aqueles homens com um golpe, e sua força ainda não abandonara. Podia socá-los e chutar para longe e quebrar ossos neste processo. Mas essa tarde ele não estava lutando contra aqueles mercenários destreinados e cruéis em seu objetivo de roubar e causar destruição no caminho.
Seu inimigo era invisível, era parte dele. Alguém contra quem não podia lutar, nem com toda a força e inteligência que tinha. Seu maior inimigo, nessa tarde, era alguém que mantinha seu corpo vivo. Quando Luísa chegou à cidade, ela viu a destruição do fogo, as pessoas machucadas e tentando se ajudar. Os homens arrastando os corpos desconhecidos daqueles mercenários e juntando os cavalos. Cold olhava para ela diretamente e a condessa foi andando rapidamente em sua direção. Os punhos fechados como se pudessem lhe dar mais força e as unhas machucando suas palmas. O conde estava com a mão direita sobre o lado esquerdo de seu peito. Ele segurava com força, como se isso que estivesse mantendo o problema controlado. Ray o amparava de um lado e Maury tinha as mãos no ar, muito perto, querendo tocá-lo. Mas parecia até que estava com medo. Jordan mal respirava. Ele simplesmente não podia. Tinha receio que aquela dor piorasse. E não era por causa da queda, de suas costelas machucadas, sua perna que doía, ou o pulso esquerdo que estava ferido. Devon! Luís o segurou, suas mãos pegando nos dois lados de seu gibão rígido e feito para a luta. Ele provavelmente estava a esperando. Jordan caiu de joelhos. Ela foi junto com ele, criando uma poça verde clara, com todo o tecido lustroso de seu vestido. Helene. Ele deixou que ela segurasse seu rosto, impedindo que tombasse. Os olhos claros que a estavam olhando eram turvos. Leve-me para casa, ele sussurrou. Ela teve que engolir em seco algumas vezes, enquanto impedia que as lágrimas descessem. Ainda não tinha motivos para chorar, não tinha que ser fraca agora. Afinal, já o recebera ferido várias vezes, e tinha certeza que essa seria apenas mais uma dessas ocasiões. Luísa ficou de pé junto ao marido e olhou para a frente. Nenhum ponto especial. Sequer enxergava as pessoas que estavam por perto, com faces preocupadas e tentando ver se o conde estava ferido. Coloquem-no no cavalo. Meu marido não vai se deitar nesse chão frio, ela declarou e buscou força interior, enquanto Maury e Ray o ajudavam a andar, e Cold trazia o grande corcel do conde e o ajudava a montar. Os gêmeos esperavam no pátio, extremamente injuriados por sua mãe ter proibido que eles deixassem o castelo. Ela gritou com eles como nunca haviam visto, chegando a assustar Helena, enquanto dizia que jamais iria deixá-los em perigo, enquanto os pais estavam fora de Ravenford. Eles entenderam por que ela fez isso quando viram o pai ser carregado para o quarto, e sua mãe segui-lo, com um olhar desesperado e amedrontado, que eles também nunca haviam visto. Ela estava precisando de Helene agora. Dessa vez estava amedrontada. Cederia seu lugar a ela como vinha acontecendo, porque ela não tomava o controle de sua vida de novo. Justo agora, quando estava aterrorizada demais. Luísa gostaria que fosse como alguns dias em que precisava ser informada do que Helene andou aprontando. Jordan reabriu os olhos quando já estava confortável em sua cama. Délia o fez beber o seu tônico, e como ele parecia dormir ou estar inconsciente, Luísa passou o tempo banhando-o. Ela percebeu que ele estava acordado enquanto fechava a túnica limpa que Maury ajudara a vestir nele. O conde sorria levemente enquanto a observava. — Como está? Ela perguntou baixo, aproximando-se dele. — Nós precisamos conversar. Ele respondeu tão baixo quanto ela. Maury estava nervoso e preocupado.
Ele já vira o conde na cama milhares de vezes, curando todo tipo de ferimentos. Coberto de sangue, com parte do corpo abertas e sendo costurado para tudo quanto é lado. Mas hoje não havia uma gota de sangue ali, e era isso que o assustava. Ele os deixou a sós. Os filhos deles estavam na antessala aguardando, e ele disse a eles para esperarem mais um pouco enquanto o conde falava com a esposa. Suas mentes de criança ficaram aliviadas por o pai ter acordado, mas Reidan ficou de pé e foi até perto da janela. Seu olhar expressivo e sério estava refletido no vidro, e ao menos ele não conseguia mais se enganar desta forma. A ingenuidade da infância já fora obrigada a deixá-lo, desde que entendera as responsabilidades que teria quando assumisse o lugar do pai. Devan, eu não sei o que é isso, mas creio que dessa vez terá de obedecer e ficar na cama. Luísa dizia ao marido, totalmente aterrorizada. Ela deixara de ter sentimentos duplos. Amedrontava a não sentir-se dividida agora. Helene. Ele apertou sua mão. Ainda olhava com um leve sorriso. Se estava sentindo dor ou qualquer mal-estar, não demonstrava. Chegue mais perto. Preciso sentir seu cheiro novamente. Venha aqui. Ele levantou a mão e segurou seu rosto, trazendo-a para ainda mais perto e beijando-a. Luísa deixou seu corpo se apoiar no colchão. Jordan segurava firmemente junto a ele, beijando-a intensamente como se fosse a primeira vez, ou a última em que poderia tê-lo tão junto a ele, tragando-a um pouco, precisando ficar com uma lembrança vívida dos lábios de sua amada, antes que seu tempo acabasse. Ela virou o rosto algumas vezes, procurando seu gosto tanto quanto ele. Não queria pensar em perdê-lo, queria apenas sentir o alívio de beijá-lo novamente, depois de ter de trazê-lo de volta ao castelo, pensando que seria a última vez que se veriam. Minha amada Lady. Ele murmurou para ela quando seus lábios se separaram e passou os dedos por seus cabelos ruivos enquanto admirava seu rosto e guardava a imagem dos seus olhos. Sem conseguir evitar, uma lágrima desceu pelo seu rosto quando o ouviu chamando-a assim. Trazia tantas lembranças. Mas sorriu e passou a mão pelo cabelo loiro dele. Podia jurar que estava mais claro em algumas partes, como nas têmporas. Seu conde estava envelhecendo, e as marcas nas laterais de seus olhos agora já eram visíveis, e mal chegara aos 40. Ousada e teimosa também, meu amado Lorde. E não havia como deixar de ser, ele respondeu e sentou na cama, contra os travesseiros apoiados na guarda, e ela percebeu que ele não estava recuperado, pois seus braços tremeram ao sustentar seu corpo pesado. Deixe as crianças entrarem, ele pediu depois de ter guardado mais um tempo para apreciá-la. Quando a mãe abriu a porta para a antessala, os gêmeos nem precisaram escutar nada. Entraram correndo com Christian levando Helena no colo. Ela pulou para o chão e no mesmo impulso saltou para cima da cama e do pai. Papai, o que aconteceu? Helena. Reidan se inclinou e tentou tirar o peso da garota de cima do pai. Deixa, Dan. Ainda posso aguentar minha filha. Ele passou o braço em volta da menina e lhe falou sobre os homens que invadiram a vila. Não passou despercebido nem a Luísa e nem aos gêmeos que ele não mentiu para Helena, mesmo que para tranquilizar seu coração jovem, mas a história a entreteu.
Depois ele conversou com os filhos, juntos e separadamente. Luísa não soube o que ele disse a cada um. Ficou apenas segurando Helena junto ao corpo enquanto olhava o marido, quase de forma ressentida, porque ela sabia o que ele estava fazendo. Estava achando que partiria e os deixaria. Vovó, vovó, acorde. Era a voz de Erin enquanto sacudia a Bétia. Deixe sua velha avó dormir, menina. Bétia bateu a mão como se espantasse um mosquito e nem abriu os olhos. Venha agora, vovó, é o conde. Bétia pulou da cama, vestiu-se correndo. Enrolou-se num chale grosso e saiu correndo atrás da neta, com seus chinelos rústicos batendo na pedra. Quando ela entrou na antessala, encontrou os principais cavaleiros do conde, Lavigne com seu filho e Ray aguardando Erin, e segurando sua pequena afilhada no colo. Bétia viu tudo rodar, e não soube como foi parar dentro do quarto. Ele abriu os olhos brevemente e sorriu para ela, que esticou a mão trêmula, que ele apertou com mais força do que ela esperava. Então ela não aguentou mais e teve que ser carregada para fora e instalada numa das poltronas, perto da lareira. Délia não podia fazer nada, não conseguia tampouco. Estava tão fora de si quanto a irmã e começou a chorar convulsivamente, enquanto murmurava palavras desconexas sobre a mãe do conde e o tônico e sobre como ela a viu partir sem poder fazer nada. Exatamente do mesmo jeito, bela e saudável em cima da cama, e no momento seguinte, morta. Jordan também sabia disso. Ele passou aquela noite na cabeceira da mãe. Ele quem a carregou para o quarto, quando ela caiu, e o último aperto foi na mão dele. Helene. Ele murmurou baixo, ela apertou a mão dele. Ele apenas murmurava o nome dela e ela se abaixava perto dele e escutava o que ele dizia. Ninguém nunca soube o que era. Parecia estar-lhe passando instruções que ela queria se recusar a escutar, mas não podia. E contava onde deixava tudo o que ela precisaria, antes de todos chegarem. Ele havia pedido papel e, com a mão firme, escreveu algumas anotações, assinou uns documentos e ainda escreveu 2 cartas. Mais tarde, todos saberiam que uma foi para os filhos e outra para Helene, e ninguém as leria a não ser seus destinatários. Hoje, nossa cidade foi atacada. Não sei quem eram, ou se havia algum mandante. Parece que eram apenas mercenários, em busca do que pudessem roubar e consumir. Várias casas foram incendiadas. Perdemos alguns moradores e consegui cair de um telhado. Minhas costelas não estão contentes com isso, mas contivemos o incidente. Essa é a última vez que escreverei sobre Havenford. Meu lar, minha terra natal, meu povo. Nasci aqui e morrerei aqui. Deixarei frutos para florescerem nesta terra, e minha última oração será por eles. Eu recebi muito mais do que esperava. Deus sabe que minha vida não estava marcada para durar tanto, e em recompensa, Ele me permitiu ser o homem mais feliz do mundo. Daqui para frente, Helene, o amor de minha vida continuará essas anotações. Eu nunca mais acordarei para ver aqueles belos olhos verdes com os quais sonhei por tantas noites e sonho até hoje. Não verei meus filhos se tornarem adultos e se casarem, mas eu vivi ao lado deles. Eu conheci a felicidade. Vai doer apenas mais um pouco antes do amanhecer. Devon.
Ela balançou os ombros dele quando passou muito tempo de olhos fechados, mas era sua última oração. Heidan tentava parar a mãe, a despeito de sua tristeza e do desespero pelo qual estava passando. Helene precisava dele. Ela ia sucumbir se ninguém segurasse sua mão agora. E Helene estava agarrada a Christian, que não conseguia segurar as lágrimas, como o irmão. Por favor, Devan. Helene ficou de joelhos sobre a cama, segurou a mão dele com força e levou até o seu coração, que batia rapidamente. Não me deixe agora, por favor. As lágrimas desciam sem parar pelo seu rosto, molhando seu vestido, pingando sobre a túnica do conde e sobre a mão que ela segurava, contra seu coração descompassado. Eu nunca vou deixá-la, Helene. Não. Me escreva. Não. Eu sei. Ele olhou bem dentro de seus olhos verdes, porque era tudo o que queria ver pela última vez. Ter a sensação de que tudo poderia começar outra vez e não terminar. A mão dele apertava a sua, enquanto ela o via a encarando até começar a desfocar lentamente e seus olhos se fecharem. A essa altura, Luísa não tinha ideia dos soluços de Helene. Os sons pareciam longe. Sua visão começou a ficar turva e ela achava que estava gritando, enquanto tentava se agarrar ao conde. Sabia que seu choro era convulsivo, sua garganta estava apertada e inchada, e sua cabeça começou a doer insuportavelmente. E ela ainda gritava para que ele voltasse para ela. Mesmo quando tudo ficou negro e já não havia mais o conde e Helene a deixara, ela ainda chamou por ambos no escuro da inconsciência.